Fala pessoal, Marcelo Nordeste, direto ao ponto, a gente vai analisar aqui a fala do ministro do STF, Flávio Dino. As escrituras para identificar o quão desconforme é esse raciocínio com a realidade. Uma figura icônica da Bíblia, Moisés, era filho adotivo. Outra figura notável das religiões abraâmicas, que se encontram no Oriente Próximo, que é o próprio Abraão, vivia num arranjo familiar bem diferente daquilo que nós convencionamos chamar de família tradicional. Abraão, Sara, Agar, Israel, Ismael, e ele vive com Sara, depois volta com Agar, depois volta de novo para Sara, e no meio do caminho ainda vai para o Egito, e Sara é compelida a ter uma relação afetiva com Faraó. Então, quando nós olhamos esses modelos todos, para não falar do Novo Testamento... Ele afirma que sou comunista graças a Deus. Isso não pode acontecer, pois é uma frase paradoxal, onde um não pode ser o outro, porque o comunismo clássico marxista, ele não acredita em Deus, pois é uma doutrina materialista e ateísta. Nós estamos diante de um sofista, é aquele que professa uma ideologia filosófica de sofismo, aquele que com raciocínio e argumentos que parecem ser lógicos são, na verdade, enganosos e mentirosos. É um mentiroso contumaz. Então, nós estamos diante de um cidadão, de um indivíduo altamente qualificado do ponto de vista intelectual, que tem uma eloquência muito apurada e quer confundir com seus argumentos, com sua retórica, as pessoas desprovidas de qualquer tipo de conhecimento. No que ele falou em tela, nós podemos observar que existe um padrão moral bíblico dos princípios judaico-cristãos, como a família, homem, mulher e sua prole. Isso nós estamos falando do ponto de vista moral, do ponto de vista teológico. As questões civis e as questões jurídicas de conhecimentos humanos aí é um outro segmento. Quando nós estamos diante de Abraão, Sara e Agar, existe uma providência de Deus em dizer que Abraão seria pai de várias nações, mas Sara não tinha filho. E ela humanamente se apressou em afirmar aquela providência de Deus. Nós devemos observar que Agar era escrava egípcia, propriedade exclusiva de Sara. E na lei, no ordenamento jurídico, o escravo e tudo que ele tem, ou porventura vem a ter, é de propriedade de seu dono. Nós podemos observar aqui no Brasil, quando tivemos a lei do ventre livre. Todos os filhos oriundos dos escravos, antes dessa lei, eram de propriedades do seu patrão. A posteriori, com essa lei, as crianças que viessem a nascer seriam livres. O nome é sugestivo. Então, nós observamos, quando ele fala sobre Moisés, que existe a questão da adoção por parte da filha de Faraó, mas observamos que quem amamentou e continuou cuidando foi a mãe biológica, bem como a sua irmã Miriam, que teve esse cuidado. Não existe contradição bíblica do ponto de vista moral em uma adoção, porque nós encontramos indícios de adoção durante a Bíblia, que não tem nenhum tipo de comprometimento, ele é válido, e hoje o ordenamento jurídico, o elo afetivo, às vezes é mais importante, vale mais do que o próprio elo sanguíneo. Nós observamos, por exemplo, José, que é o pai adotivo de Jesus e que na genealogia ele atribui também de forma sobrenatural uma linhagem de Jesus judaica, tanto da árvore de José como também de Maria. Sobre ele falou também de Abraão com Faraó. Ele implica, ele tenta jogar para você que houve uma conjunção carnal entre Sara e o Faraó, mas na verdade não houve essa afirmação, porque ela foi introduzida no harém. Mas para isso precisaria haver um processo que não era uma consumação imediata, precisava um processo que era purificação, preparação para que ela fosse, digamos assim, a da vez para essa possível conjunção carnal. E, na verdade, a Bíblia mostra que durante esse período houve as pragas do Senhor justamente para que não acontecesse essa consumação do sexo. Em outro episódio também, acontece algo posterior, onde este rei diz, Abraão, porque fez isso comigo, não poderia, sabia que era a sua mulher e tal. Então, nós observamos o agir de Deus em não deixar que houvesse essa conjunção carnal. Aí nós temos esse indivíduo que quer imputar e colocar algo que, na verdade, não tem fundamentação bíblica. A Bíblia denota e demonstra porque essas falhas humanas que aconteceram, ela registra, mas existe um padrão. Como, por exemplo, Salomão teve 700 mulheres e mais de 1.000 concubinas, e aí nós observamos, a Bíblia mostra que houve um comprometimento moral dele e uma consequência danosa que o mesmo teve, que
se submeter. Então, gente, nós temos um padrão que é estabelecido, que é ad eterno de Deus, certo? Do padrão teológico judaico-cristão, e nós temos outros padrões que são à margem de Deus. Nós não estamos entrando nessa tela, e sim nos padrões judaico-cristãos à luz da teologia. Então tá aí, pessoal. Nós precisamos conhecer a verdade, nós precisamos estar prontos a responder àquelas pessoas que perguntam a razão da nossa fé. Está aí uma resposta para Flávio Dino. Não utilize, não mexa com as coisas de Deus, porque o resultado vem na frente. Busca Deus, procure a verdade, Deus os abençoe.